Mateus capítulo 26. A conspiração contra Jesus, a última ceia e a prisão no Getsêmani. E aconteceu que, quando Jesus terminou todas estas palavras, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então se reuniram os principais sacerdotes e os anciãos do povo no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e conspiraram para prender Jesus com astúcia e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto no povo. E estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, chegou-se a ele uma mulher com um vaso de alabastro, contendo óleo de nardo puro, muito precioso, e derramou sobre a sua cabeça enquanto ele estava à mesa. Mas os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois poderia este óleo ser vendido por muito e dado aos pobres? Mas Jesus, percebendo, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Ela fez boa obra comigo. Pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim não me tendes sempre. Pois derramou este óleo sobre o meu corpo para a preparação da minha sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado este evangelho no mundo, também se contará para a memória dela o que ela fez. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me dás, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então procurava oportunidade para o entregar. E ao primeiro dia da festa dos pães ázimos, aproximaram-se os discípulos de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a certo homem, e disse-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo, farei a Páscoa em tua casa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenou e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se com os 12. E enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles se entristeceram sobremaneira, e cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: aquele que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como está escrito acerca dele, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomou o cálice e, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beberei novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes: todos vós vos escandalizareis de mim nesta noite, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. E Pedro respondeu, dizendo-lhe: ainda que todos se escandalizassem diante de ti, eu jamais me escandalizarei. E Jesus disse-lhe: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Pedro disse-lhe: ainda que me seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar.
E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, e disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E veio aos discípulos e achou-os dormindo, e disse a Pedro: Assim não pudestes vigiar comigo 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E outra vez, retirando-se, orou, dizendo as mesmas coisas. E voltou e achou-os dormindo novamente, porque os seus olhos estavam pesados. Então, deixando-os, foi outra vez e orou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. E depois de orar, veio para os discípulos e disse-lhes: Levantai-vos, vamos! Eis que aquele que me trai está próximo. Ainda falava Jesus, quando veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, vinda dos principais sacerdotes e anciãos do povo. E o traidor lhes deu um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o. E chegando-se a Jesus, disse: Salve, Rabi! E o beijou. Jesus, porém, disse-lhe: Amigo, para que vieste? Então chegaram-se e lançaram mão dele e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão e, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Então disse Jesus: Guarda a tua espada, porque todos que lançarem mão de espada, pela espada perecerão. Ou pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele agora me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras de que assim deve acontecer? Naquela hora, disse Jesus à multidão: Todos os dias estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. E os que prenderam Jesus levaram-no ao sumo sacerdote Caifás, onde se reuniram os escribas e os anciãos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e assentou-se com os guardas para ver o fim. Mas os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam falso testemunho contra Jesus, para o matarem, e não o encontraram, embora surgissem muitos falsos testemunhos. Mas finalmente apareceram 2 que disseram: Este disse: Posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse: Nada respondes? Que é isso que estes testificam contra ti? Mas Jesus se calou, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe disse: Tu o disseste, e eu vos digo que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: Blasfemaste! Que necessidade temos ainda de testemunhas? E eis que agora ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E eles responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o feriram. Outros, dando-lhe bofetadas, diziam: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? E Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada, dizendo: Também tu estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o pátio, viu outra criada e disse aos que estavam ali: Este estava com Jesus, o Nazareno. E de novo negou com juramento: Não o conheço, não conheço o homem. Pouco depois, chegaram-se aqueles que estavam ali e disseram a Pedro:
Verdadeiramente também tu és deles, pois até a tua fala te denuncia. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Análise contextual. Este capítulo descreve o início da paixão de Jesus, marcado pela traição de Judas e a instituição de um novo pacto com a ressurreição de Cristo. A oração no Getsemane revela a humanidade e a obediência de Jesus diante da cruz. A conspiração dos líderes religiosos ocorre em um ambiente tenso, com autoridades religiosas e políticas buscando eliminar uma ameaça messiânica em meio ao controle romano. Mateus capítulo 27, o julgamento, a crucificação e o sepultamento de Jesus. Chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo tomaram conselho contra Jesus para o matarem. Tendo-o amarrado, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, arrependera-se e trouxe de volta as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Mas os sacerdotes disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E Judas, lançando as moedas de prata no templo, saiu, foi e enforcou-se. Mas os sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre do templo, porque são preço de sangue. E tendo tomado conselho, compraram com elas o campo do oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso aquele campo é chamado até hoje Campo de Sangue. Cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: tomaram as 30 moedas de prata, preço do estimado, que avaliaram os filhos de Israel, e deram-nas pelo campo do oleiro, como me ordenou o Senhor. E Jesus estava diante do governador, e este perguntou: és tu o rei dos judeus? E Jesus disse: tu o dizes. Mas quando ele foi acusado pelos principais sacerdotes e anciãos, nada Jesus respondeu. Então Pilatos disse: não ouves quando testemunham contra ti? Mas Jesus nada respondeu, nem uma palavra, de modo que o governador muito se maravilhou. E na festa costumava libertar um preso que o povo pedisse. E havia um chamado Barrabás, preso por insurreição e que tinha cometido assassinato nesta revolta. Porém a multidão foi e começou a pedir que se fizesse como de costume. Pilatos respondeu: quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Pois ele sabia que por inveja o havia entregue. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que pedisse soltar-se Barrabás e destruísse Jesus. Mas o governador respondeu: qual quereis que vos liberte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E disseram: Barrabás, Barrabás. Pilatos disse: que farei então a Jesus, chamado Cristo? E todos disseram: crucifica-o. E o governador disse: que mal fez ele? Mas eles gritavam ainda mais, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E vendo Pilatos que nada adiantava, mas que antes se fazia maior tumulto, tomou água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: inocente eu sou do sangue deste justo, vede vós. E toda a multidão respondeu: caia o seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mas Jesus, tendo sido escarnecido e açoitado, Pilatos entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a corte. E despindo-o, lhe puseram um manto escarlate.
E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na sobre sua cabeça e uma cana na mão direita. Ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram a cana e batiam-lhe na cabeça. E tendo escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas roupas e o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, que estava vindo do campo, e o obrigaram a levar a cruz. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas provando-o, Jesus não quis beber. E crucificando-o, repartiram entre si suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E puseram sobre a sua cabeça a sua causa escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então foram crucificados 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho do Deus Altíssimo, desce dessa cruz. Também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarneciam de Jesus, dizendo: Salvou outros, a si mesmo não pode salvar. Ó Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos em ti. Confiou em Deus, que o livre agora, se o quer, porque tu dizes: Sou filho do Deus Altíssimo. De igual modo, também os ladrões que com ele foram crucificados o insultavam. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Perto da hora 9ª, Jesus clamou com grande voz e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Alguns que estavam ali ouvindo diziam: Ele clama por Elias. E logo um deles correu, molhando uma esponja em vinagre, a pôs numa cana e dava-lhe de beber. E outros diziam: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Porém, o centurião e aqueles que estavam guardando Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteceram, tiveram grande temor e disseram: Este verdadeiramente era o Filho do Deus Altíssimo. E ali havia muitas mulheres observando de longe, aquelas que serviam a Jesus desde a Galileia, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, de nome José, o qual também tinha sido discípulo de Jesus, e aproximando-se de Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que fosse entregue. E José de Arimateia colocou Jesus no túmulo novo dele, que havia talhado na rocha, e rolando uma grande pedra à porta do túmulo, José de Arimateia se foi. Estavam ali Maria Madalena, outra Maria, sentadas diante do túmulo. E no dia seguinte, que é depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus junto a Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador disse, ainda estando vivo: depois de 3 dias eu ressuscito. Ordena, pois, que o túmulo seja guardado até o 3º dia, e não aconteça que, vindo seus discípulos, o roubem e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, e será o último engano pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes uma guarda, ide, guardai como sabeis.
E eles, tendo ido, guardaram o túmulo com os soldados e selaram a pedra. Análise contextual. Este capítulo narra o momento culminante da paixão de Cristo, sua crucificação, morte e sepultamento, no contexto da ocupação romana e das tensões políticas em Jerusalém. A manifestação de fenômenos sobrenaturais e a confissão do centurião apontam para a identidade messiânica e divina de Jesus, fundamentais para a fé cristã nascente. Mateus, capítulo 28. A ressurreição de Jesus e a grande comissão. Depois do sábado, ao nascer do sol, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando, rolou a pedra e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E pelo temor dele, os guardas tremeram e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres: Não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E ide depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Então elas saíram rapidamente do sepulcro, com temor e grande alegria, e correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: Salve! E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não temais. Ide, anunciai a meus irmãos que vão à Galiléia, e lá me verão. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e anunciaram aos principais sacerdotes tudo o que acontecera. E eles, reunindo-se com os anciãos, deliberaram e deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, seus discípulos vieram de noite e roubaram enquanto dormíamos. Nós o persuadiremos e vos livraremos de preocupação. Então eles, recebendo o dinheiro, fizeram como haviam sido instruídos, e esta história se espalhou entre os judeus até hoje. Porém, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte onde Jesus lhes tinha ordenado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Análise contextual. O capítulo final relata a ressurreição de Jesus, evento central da fé cristã, afirmando a vitória sobre a morte e o cumprimento das promessas messiânicas. A comissão para discipular todas as nações inaugura a missão universal da Igreja primitiva, em um contexto de expansão do cristianismo para além do judaísmo. A manipulação da guarda e a disseminação de mentiras revelam a resistência das autoridades religiosas em reconhecer a ressurreição, refletindo conflitos sociopolíticos da época.